continuar repercutindo e falando um pouco mais sobre essa coletiva, para a gente entender mais aí sobre o que Jean Paul Prats trouxe, né? Era muito aguardada, aliás, essa fala dele. Anderson Menezes, fundador e CEO da Alkin Research, já está aqui para poder conversar com a gente. Anderson, obrigada também você por ter aguardado aí, a gente saiu atrasando aqui a agenda para poder conseguir acompanhar essas falas do Jean Paul Prats, que era, assim, né, muito importante e que trouxe ali muitos pontos, né, muitas provocações, como a gente costuma dizer, né? Algumas falas que eu separei que me chamaram bastante atenção. E eu quero trazer uma delas aqui justamente para a gente, né, para poder entender o teu ponto de vista. Ele falou que ser sócio do governo brasileiro não é ônus, é bônus. E a gente sabe que um dos riscos que é imputado à Petrobras, né, justamente quando se trata de investir na Petrobras, na hora de tomar a decisão de investir na Petrobras, é esse fato de se tratar de uma estatal. Para que realmente seja um bônus e não um ônus, o que você acredita que deve ser feito para que o investidor tenha realmente essa segurança? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Esperar é sempre um prazer, não tenho problema nenhum a gente ter esse atraso, não. Tá, a gente tem, de fato, né, Petrobras é sempre um nome assim que desde que eu entrei na Bolsa é algo que traz tanta turbulência, né? O governo sempre está relacionado quando o assunto é Petrobras. Tá? Então isso acho que não é surpresa para ninguém. Mas o problema é que a surpresa é cada vez repetida e a interferência, né, que a gente tanto questiona, né, como analista, né, como investidor, ela nunca é sanada. Tá? E isso, na nossa visão aqui na Alkin, é um dos motivos pelo qual sempre vai, né, fazer com que a empresa seja negociada com um demérito. Tá? O Prats falou, né, é um bônus, né, não é um ônus, e seria um ótimo bônus, eu acredito, se as coisas estivessem alinhadas, não uma guerra, né, não com essa interferência. Né? E tem dois pontos, tá, pessoal? A gente tem a visão, né, do cidadão, tá? Que logicamente para ele, né, é extremamente positivo a gente ter a Petrobras baixando o preço e tudo mais, isso aí não tem problema nenhum. E tem a visão do acionista, tá? A gente tem que saber separar as duas coisas, que deixa claro para todo mundo, né, principalmente como quem tá abastecendo o seu carro, né, tá até feliz com essa redução, o que for, que, assim, você tem que pensar com duas cabeças. Eu tô pensando aqui com a cabeça de acionista, tá? Para falar para vocês agora. Como acionista, né, e até algum analista para recomendar a ação para outras pessoas, eu nunca vou querer recomendar uma empresa no qual eu veja que há uma interferência do governo ou que torne uma empresa quase sem fins lucrativos, né? Que é quase o que a gente está vendo. A gente está vendo a Petrobras ser tornada numa empresa que não tem mais fins lucrativos, né? Assim como qualquer outro estatal, mas Petrobras nitidamente que está mais exposta a esse risco, tá? E assim, quando você investe em qualquer empresa na bolsa, a finalidade maior ali você dá lucro e gera caixa. Se essa não for a função, muito sinceramente e bem de forma direta e transparente aqui, nossa recomendação é ficar longe. Tá? Existem outras 498 empresas na bolsa aí, né, para você avaliar, com certeza 50 muito boas, tá, para você ter essa forma de investir. Petrobras não é a única, então não há necessidade de você abraçar. Tá? E responde, só fechando aqui o ponto para responder a sua pergunta, né, é um bônus quando as coisas estão alinhadas e quando o governo consegue alinhar os dois pontos. Né? A Petrobras poderia muito bem, né, distribuir dividendos e ter, né, excelentes investimentos, mas quando o governo quer mandar na empresa, as coisas não funcionam. Vou trazer o David aqui, que você também quer comentar um pouco sobre isso, né, David? Eu quero ouvir aí a sua visão sobre. A gente até, na hora que a gente ouviu essa frase aqui, a gente olhou, porque a gente sabe que exatamente essa é uma grande preocupação do mercado, né, David? Sim, falando até sobre a visão do investidor, né, complementando aqui o Anderson, vamos pensar o seguinte: quando você faz um investimento, o que você busca? Você busca uma previsibilidade. Você quer uma incerteza? Você quer fazer uma aplicação hoje e ter uma mudança de regra que pode ser prejudicial para você? Acredito que não. Quando você faz um investimento, você busca ali uma certa previsibilidade, que não haja uma mudança de regra no decorrer do caminho, né? E que seja tudo muito transparente. Agora, quando a gente fala de investimento numa estatal, há um risco político, isso é fato. Principalmente porque a cada 4 anos nós temos eleições e, de acordo com o resultado das eleições, a gente pode ter uma mudança total, estratégica, voltada aí para quem estiver no comando das companhias, né? Então, o que eu vejo, assim, é uma empresa gigante, né? A gente pode ver até mesmo
o lucro que ela teve no ano passado, que é o maior lucro aí que a gente tem com relação às empresas de capital aberto no Brasil. Dividendos, ano passado ficou também em segundo lugar no mundo, maior distribuidora de dividendos. Mas só que assim, para este ano, o risco político já é iminente. Será que nós continuaremos com esses dividendos? Então foi anunciado dividendos ontem, ainda vai para conselho, vai para Assembleia, no caso, né, para ser debatido ali. Mas será que depois, quando tiver a mudança, principalmente dos componentes ali da Assembleia, quando tiver mudança de conselho, será que nós teremos, de fato, a continuidade na distribuição de dividendos? Porque, como o Anderson bem trouxe, quando eu invisto, o que é que eu espero de uma companhia? Eu espero crescimento, eu espero lucro, eu espero uma geração de caixa e, consequentemente, que eu tenha uma participação no resultado dessa empresa através de dividendos e, com o passar do tempo, que a ação seja valorizada, né? Então, que eu tenha um retorno também, um ganho de capital. Agora, você vai fazer um investimento pensando em um projeto, vamos colocar assim, social, né? Será? É esse o intuito do investidor através de estatais? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com esse tipo de companhia. Acho que assim, por essa mudança a cada 4 anos, traz esse risco adicional e aí a gente acaba vendo aí, muitas vezes, investidores fugindo desse tipo de papel, tá? E aí buscando outras alternativas. Aproveitando também, então, a Anderson, quando a gente fala dentro do segmento, na casa de análise de vocês, como vocês identificam assim do setor? Tem recomendação para a Petrobras por ser uma boa pagadora de dividendos ou não? Preferem aí as juniors, né? A gente está falando aí de PetroRio, a gente está falando de 3R, PetroRecôncavo. Como vocês têm visto, principalmente também essas empresas menores com a taxação, né, com relação à exportação do óleo? Como que vocês têm identificado esse momento? É o momento para investir ou não? É o momento que a gente precisa aguardar um pouco mais? Sim, é o momento de ficar longe, tá bem curto e grosso aqui, acho que não tem outra alternativa. Assim, tem muitos setores que estão bem depreciados na nossa bolsa, né, que apanharam por outros tempos. Acho que PetroRio seria a melhor alternativa aí, contrastando com Petrobras, né, diante de todos os fatores, né, que não tem interferência do governo, né, tem uma prosperidade de crescimento muito grande e que já vinha sendo bem esticada. Mas com essa questão do imposto sobre exportação, logicamente deve afetar muito todas as empresas e até é algo que começa a se espalhar, né, para além das empresas de petróleo, porque o petróleo foi claramente o primeiro, né, porque por conta de algo, na minha visão, até estratégico ali do Lula, né, bloquear a empresa para ela poder segurar um pouco de curso e forçar mais aqui o desenvolvimento no mercado interno, né, e baixar o preço aqui dos combustíveis com maior oferta. Mas eu vejo que a mesma estratégia pode ser adotada, por exemplo, para o agronegócio. Tá, e até outras empresas aí, né, exportadoras. Então, essa preocupação começa aqui na nossa análise, né, a se espalhar para empresas de outros setores. Tá? Petróleo, claramente, acho que diante do que a gente tem agora, é uma pena até que tenha essa coincidência, mas a gente tem um momento até de recuperação no petróleo, né, até com a confirmação da recuperação da economia chinesa, que teve o maior PMI de manufatura nos últimos 10 anos, sendo divulgado anteontem à noite, né? E que, né, o petróleo, logicamente, reagiu muito bem. E as empresas aqui, né, as empresas globais de petróleo subindo, e é por aqui, né, todas caindo diante do noticiário, tanto como político, quanto dessa canetada aí para exportação. Tá, esse é um ponto muito delicado, né? Acho que deve ser visto, né? Tem chance de ser visto ainda, eu espero que sim. Mas eu sempre vejo, né, essas outras alternativas aí, PetroRio e demais do grupo, que como uma ótima alternativa para quem quiser se posicionar. Mas ainda assim, não é o nosso setor favorito na Bolsa hoje. Um outro ponto aqui que eu quero levantar, também tirando da fala do Jean Paul Pratius, ele disse que o medo da corrupção, e aí já foi bem no finalzinho já da coletiva, foi a última pergunta que ele foi responder, a penúltima pergunta, ele disse que medo da corrupção não pode ser desculpa para comprar tudo de fora. Devemos combater a corrupção com governança e transparência, né, para reativar, inclusive, a indústria naval brasileira, né,
e não precisa a gente lembrar do passado, né, dos investimentos ali sem retorno que a companhia chegou a fazer. Empresa estatal tem todo o direito de falar com o presidente da República a hora que quiser, da mesma forma que possa ser chamado pelo presidente a hora que ele quiser. A minha questão é a seguinte, Anderson, no estatuto da companhia, na governança que a gente tem hoje da Petrobras, existem recursos realmente para combater essa corrupção dessa forma? Ou você acredita que teria que ter aí alguma nova ferramenta, algum novo artifício para que isso pudesse ter uma melhor transparência para os investidores? Olha, pergunta difícil, tão difícil quanto achar uma solução para essa ponto. Tá? Eu acho que eu não sou especialista assim, né, em prática de governança corporativa ali. Com certeza há pontos a se evoluir, tá? Como se fez lá desde o mensalão, com certeza a empresa já evoluiu muita coisa. Mas eu queria até fazer um link desse assunto que você mencionou com outro ponto, né? Jean Paul, né, tanto na teleconferência mais cedo que eu pude acompanhar, essa agora eu não consegui tanto por conta de uma outra reunião, mas eu vejo que ele está sempre tentando defender, né, tá do lado do governo, falar que as coisas vão melhorar, que é assim que tem investimento, que vai tudo progredir, mas logicamente, né, eu não acho que ele está confortável com essa interferência, né, porque qualquer presidente de uma companhia não deveria se sentir confortável com outra pessoa ou entidade querendo, né, mandar no seu trabalho, tá? Essa é a minha visão bastante sincera aqui sobre o que pode estar acontecendo na visão dele, mas ele como presidente e face da companhia, logicamente tende a defender, né, toda o coisa e tranquilizar os investidores, o que ele não conseguiu fazer, até pelo último ano que eu vi, até quando se apresentou ali, a ação ainda estava em queda, então acho que não foi eficaz na sua missão. Então, lógico, né, foi uma tentativa, né, ele tentou acalmar o mercado, não funcionou. A governança, logicamente, né, a gente tem, não é exclusiva da Petrobras, tá, esse problema, acho que tem outras empresas, a Petrobras acho que é um ponto mais focado com relação à interferência do governo, mas corrupção, né, que eu acho que não existe da Petrobras ali, né, até onde a gente saiba, né, teve no passado, agora não, mas é um outro tipo de problema, tá? Tem casas americanas aí, né, corrupção, fraude contábil, seja lá o nome que vocês quiserem chamar, mas assim, a governança é de fato algo que acaba, né, trazendo um demérito muito grande das ações, o investidor de fato não perdoa. Tá? A gente tem, tanto para resultado quanto para governança, a gente sempre tem, né, que buscar, como analista ali, né, o que for melhor em termos de risco para a pessoa que quiser investir. Tá? Então, Petrobras eu já descarto por todas essas hipóteses, ainda que a gente tenha tido ontem sendo divulgado o maior lucro anual da nossa bolsa, tá? Uma empresa que bateu recorde. Eu nunca iria que você te falasse há 2, 3 anos atrás, olha, a Petrobras vai em 2022, né, ter o seu melhor lucro da história da vida da nossa bolsa e no dia seguinte a ação vai cair. Tá, assim, não faria sentido nacional. E por quê? Porque o mercado não perdoa esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, lógico que é triste, né? A gente tá rindo aqui, brincando, mas na verdade é triste, né? Que a gente tem essa situação. Nessas horas aquela coisa é melhor rir do que chorar, né? Porque a gente ri de nervoso, na verdade, eu acho, né? É tão absurdo que a gente era para ser um case... Era para ser um case de Harvard, assim, né? De tanto sucesso que a gente fala, poxa, a companhia conseguiu progredir e estão querendo mudar o jogo, né? Assim, era para a companhia continuar e ano que vem, esse ano, né? 2023, a gente está lá em março do próximo ano, já vendo a empresa bater um novo recorde, mas eu vejo que com essa política, né? Com manipulação de preços ali, que falam que não está acontecendo, na minha opinião, isso é manipulação de preço, né, interferência direta. Eu acho que seja difícil. Pode ser que a Petrobras, né, surpreenda muito e consiga gerenciar isso da melhor forma. Eu torço muito para isso, tá? Mas eu não vejo que é o caso diante das circunstâncias que a gente tem hoje, né? Até falando sobre dividendos também, né? Que eu acho que é um ponto interessante que muita gente, eu apostaria que metade das pessoas que se investem em Petrobras buscam em relação a dividendos ali que se tornaram muito atrativos. Faço aqui um grande alerta, aproveitando a grande audiência da BMC. Não olhem para dividendos, seja de Petrobras, qualquer outra empresa, focando no passado, tá? Olhem para a frente. A Petrobras pagou 70%, 50% de dividend yield com relação à última distribuição, ótimo, mas isso não é nenhuma garantia de que será o futuro. E o governo já deixou claro, né, falou de dividendos, qualquer característica ruim que você imaginar, o governo já falou, né, indecente, sei lá qual foi a palavra que foi usada, né, pela Gleisi Hoffmann, né, de que isso não deve se repetir. A companhia vai baixar o seu grau de dividendos para investimentos forem rentáveis, será uma outra questão. Eu espero muito que sim.
com o dividendo, o acionista tem a certeza de que ele está recebendo dinheiro ali, ele pode alocar esse recurso da melhor forma que quiser, seja sacar ou investir novamente na empresa. Mas quando a empresa tem, sei lá, R$100, ela distribui R$30 e aloca outros 70, se ela vai ter retorno investindo esses 70 é uma incógnita, tá? Então, por favor, tenha muito cuidado com essa parte dos dividendos e foquem para frente, que eu acredito que para a Petrobras ainda seja um pouco nebuloso. Acho que é a melhor palavra que eu consigo encaixar aqui para a gente descrever. Perfeito, o David. Eu acho excelente ponto que o Anderson trouxe com relação ao histórico de dividendos, né? Porque a gente sabe que no Brasil, vamos falando do investidor brasileiro, a gente tem uma população carente de educação financeira, a gente tem um percentual baixo que investe em renda variável comparado a outros países, e é comum nós identificarmos investidores que no momento de aplicar o seu recurso, vai lá, faz um filtro, quais são as empresas que mais tiveram valorização da sua ação nos últimos 12 meses, 24 meses. Essa ação, então eu vou aplicar nessa empresa. Qual é a maior pagadora de dividendos? É a Petrobras? Então eu vou investir na Petrobras. Mas tem uma fala, né, principalmente quando a gente fala de fundos de investimento ali, no seu regulamento, que resultado passado é garantia de resultado futuro, né? Então, retorno passado garante que vai ter esse mesmo retorno no futuro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? E é sabido já que haverá aí provavelmente mudanças na política de distribuição de dividendos da Petrobras. Provavelmente tendo o novo conselho, a formação do novo conselho, isso deve mudar porque é política do governo, né? E como o Anderson também bem trouxe, pelo menos falando de Instar Invest, tá? A gente é um setor que a gente vê com bons olhos, pensando em 2023, pensando em 2024, aí o segmento atrelado a oil and gas, né? Principalmente falando de petróleo. E, assim, a gente tem receio com Petrobras pela questão de risco político, por mais que seja um excelente pagador de dividendos. Aí nós temos as Júniors, né? Então a gente tem aí PetroRio, a gente tem 3R, mas também impactado tanto pelo imposto de exportação, né? Como também com relação a... O que acontece? A Petrobras já tinha um planejamento de desinvestimento, então venda de algumas plantas, enfim, e o governo acabou bloqueando ali durante 90 dias esse projeto, né, de você ter o desinvestimento, sendo que já tinham negócios praticamente fechados, né? Então a gente sabe que 3R acaba sendo mais penalizada. Pense, provavelmente, vamos lá, um investidor estrangeiro que já teve uma negociação de anos, que já teve várias propostas, vários estudos, e agora que está nos finalmente, pode ser que a regra mude. Então, assim, traz um impacto muito negativo para o segmento, né? Então, a gente vê o petróleo recuperando, mas só que as ações aqui do setor no Brasil, com forte queda, né? Se a gente for pegar ontem, a queda de 3R. Então, assim, é uma excelente tese, porém, novamente, o ruído político, né? A questão política impactando no desempenho das empresas aí na nossa Bolsa de Valores. O que vai restar é aquilo, o investidor que já está com receio de investir no Brasil, por mais que lá fora, pensando principalmente nos Estados Unidos, seja também ainda num ciclo de alta dos juros, né, que traz uma volatilidade para a renda variável, mas o investidor acaba o quê? Refugiando o seu recurso no exterior e buscando alternativas no segmento, fazendo investimento internacional, infelizmente. David, muito obrigada. Anderson, também quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Obrigada mesmo. Espero contar mais vezes com você aqui nesse fechamento de mercado. Até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Sempre uma honra estar aqui com vocês.